Tenho medo aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou programando aqui para aqui, não vejo por baixo. Sejam todos bem-vindos ao estudo, a mais um ciclo do estudo da Torá. Com muita alegria, a gente vai recomeçar o estudo da Torá a partir de Bereshit. Alegria a gente poder estar junto nesse momento tão especial do nosso calendário. E a gente começa dando as boas-vindas e fazendo as brachot do estudo da Torá. Estou achando aqui para já achei. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torá, que nos Amém. ordenasse lidar com as palavras da tua Torá. Piscou a luz aqui. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל עמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Bem-vinda, Thaís. Obrigado. Morar, Thaís. Eu vou colocar aqui Eu o que PowerPoint. agradeço. Você vai me falando quando você quer que eu mude Tá. aqui. Só ficou preto aqui tudo. Deixa eu ver o que aconteceu. Só um segundinho. Quiser que eu mude, você me avisa. Agora tá aqui. Compartilhar. Pronto. Espero que vocês estejam vendo. Bom, Bereshit, né? O que é o agora iniciamos, né, o terceiro ciclo anual da leitura da Torá. E aí eu trouxe aí um resumo para a gente só relembrar, né, o que trata esse livro, né? Que Deus cria o mundo e tudo aquilo e tudo o que nele há em 6 dias e descansa no sétimo. Traz a história de Adão e Eva, né? Elas são colocadas no Jardim do Éden, onde comem fruto proibido e são posteriormente exilados. A gente tem a história de Caim e Abel. Também temos a história, né, de Adão e Eva com Sete, e a Torá traz, né, a lista das 10 gerações, desde de Adão até Noé. E Deus se arrepende de ter criado os seres humanos e decide destruir tudo na terra, mas Noé encontra favor diante de Deus. E aí justamente esses dois últimos que eu li são os dois trechos que a gente vai ler agora no terceiro ciclo, iniciando nesse próximo sábado. Simchat Torá é o recomeço de Bereshit e que marcam, né, momentos muito simbólicos no ciclo judaico. A Simchat Torá, a gente celebra, né, a conclusão da leitura da Torá anualmente, mas também é um recomeço imediato com o início de Bereshit, a primeira porção da Torá, né? Esse ciclo constante, final e recomeço, que tem um significado profundo, oferecendo reflexões e renovação e continuidade, e a continuidade, né? E aí eu trago algumas ideias para a gente discutir com um olhar muito especial, assim, algumas coisas muito particulares que eu gostaria de deixar como reflexão, e se isso também traz a vocês uma as mesmas ideias, como que isso se constrói em cada um quando a gente fala do recomeço da leitura da Torá em Bereshit, né? Então, o primeiro ponto, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é essa questão da renovação constante, né? Assim como a leitura da Torá, né, que nunca termina de verdade, né? Ela sempre tem
essa questão da renovação, a vida também é um processo de contínuo aprendizado, né? Crescimentos e recomeços. E cada vez que voltamos a Bereshit, somos convidados a ler a criação do mundo com novos olhos, baseados nas nossas experiências e também nos nossos aprendizados do último ano. Aí o segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a questão da oportunidade e introspecção, né? Aí, isso aí só uma Oi, coisinha. Eu estou meio perdido aqui. é um slide antes, eu só coloquei os tópicos. Então você vai E me aí eu estou falar. falando. Tá bom, tá bom. Desculpa, eu mudei porque eu não sabia onde você estava, eu fui para frente. Então eu vou Ah, voltar tá. para trás, se eu conseguir. Mas tá bom, pode continuar. Tá. Então, aí o segundo ponto que eu trouxe, a segunda ideia que eu quero trazer para vocês, é a oportunidade de introspecção, né? Que a gente, ao recomeçar Bereshit, somos lembrados de que sempre temos a chance de novos recomeços e assim como o mundo foi criado de novo, né? O primeiro versículo que a gente lê, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, não fala apenas do começo da criação, mas simbolicamente podemos refletir sobre os nossos próprios começos pessoais. Um terceiro ponto que eu queria trazer é da alegria no estudo, né? Simchat Torá é um momento de pura celebração e alegria do estudo da Torá. E isso é, é um lembrete, né, que a espiritualidade, o conhecimento devem ser fontes de felicidade e não de peso, né? Cada novo ciclo, que isso nos remete a um novo ciclo de estudo, nos traz a chance de nos alegrarmos novamente com sabedoria, ensinamentos contidos nos nossos textos. E aí, o último ponto que eu trago também como ideia sobre Bereshit, sobre esse recomeço, a vida os ciclos da vida, né? Que a vida é composta de ciclos, recomeço em Bereshit, né? Que nos conecta a esse fluxo do cíclico de existência, né? Há momentos de fechamento, há momentos de renovação, é importante sempre enxergá-los como oportunidades de reinvenção e não apenas como uma repetição, né? E aí pode passar, Davi. E aí eu trouxe um texto para a gente ler junto, não é muito grande, é um texto pequeno, que a Rabina Kari Tulin trouxe, que eu achei interessante para contribuir para a gente discutir posteriormente, né? A primeira história da criação é um desdobramento ordenado de eventos. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Toda a criação emerge ao comando falado de Deus ao longo de 7 dias, começando com a luz. A segunda história de criação no texto é de Adão e Eva. Nós tendemos a ler as duas histórias como uma narrativa contínua, mas elas são distintas. A ordem da criação varia. Maimônides, próximo, Davi, o filósofo medieval e estudioso do direito, sugeriu que quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, eles passaram seu tempo se aquecendo na glória de Deus. Essa glória é a energia que flui de Deus e anima todas as coisas. Essa energia, conhecida por Maimônides e Aristóteles como o intelecto ativo, também é uma fonte de sabedoria. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles desviaram sua atenção da glória de Deus para o mundo ao redor deles. O afastamento de Adão e Eva de Deus foi a razão pela qual perderam sua imortalidade. Antes, eles estavam completando a verdade pura, mas agora estavam pensando em coisas mundanas.
Maimônides afirmou que, embora Adão e Eva tenham se afastado da verdade, ainda podemos percebê-la em momentos isolados. Próximo. Também podemos ler a história de Adão e Eva como uma narrativa sobre a condição humana. Quando somos crianças, vivemos no Éden. Todas as nossas necessidades são atendidas e não somos obrigados a cultivar o solo. Eventualmente, crescemos, nos tornamos adultos e precisamos trabalhar para viver. Começamos a aprender os caminhos do mundo. Precisamos então deixar o Éden para saber o que significa sentir dor. No entanto, crescer também significa ganhar conhecimento. Quando ganhamos esse conhecimento, nos tornamos conscientes da nossa capacidade de afetar o mundo ao nosso redor. Aprendemos a assumir as responsabilidades por nossas vidas, deixando para trás o familiar enquanto nos aventuramos em um reino novo e desconhecido. Visto sob essa luz, o mau comportamento de Adão e Eva é parte da condição humana. Todos nós falhamos e temos que enfrentar as consequências de nosso comportamento. Mas temos nossa família, nossa comunidade e nosso relacionamento com Deus para nos mostrar o caminho. E aí, se você quiser deixar, acho que de compartilhar, Davi, acho que já pode. E aí eu queria passar para vocês, né? Se vocês, ao voltar ao início, em Bereshit, se esses pontos, essas ideias que eu trouxe para vocês, né, de renovação renovação constante, a oportunidade de introspecção, o ciclo da vida e a alegria, né, do estudo dessa possibilidade, dessa oportunidade que a gente tem, também reflete essas ideias para vocês quando a gente volta em Bereshit. O que vocês podem nos dizer sobre isso? É uma pergunta, gente. Repete a pergunta, você quer falar? Repete a pergunta na forma de pergunta. Ah, tá. Se quando a gente volta, né, anualmente ao ciclo de Bereshit, se essas ideias que eu trouxe para vocês, a renovação constante, o ciclo da vida, a oportunidade de introspecção e sobre a alegria do estudo, se essas ideias também refletem no que vocês pensam todas as vezes que a gente faz esse recomeço, né? Onde a gente fecha um ciclo e está abrindo um novo ciclo. Isso com um olhar muito contemporâneo, porque a própria Rabina traz também um comentário de um ponto de vista muito contemporâneo, né? Então, eu queria passar para vocês, para também ver se vocês também têm essas mesmas ideias. André, não sei quem se inscreveu primeiro, se foi André ou Ah, Amanda. na ordem que aparece na tela. O André aparece primeiro, foi ele que foi primeiro. Então, André, por favor. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo jóia. Olha, sem dúvida que as ideias de um novo ciclo, de uma recriação, talvez a nossa própria recriação, detalhado, não, é um convite bem claro no começo de todo esse ciclo, né? Eu queria só pincelar coisas que me tocam muito nos versos da criação, em que, primeiro, como é que o mundo é criado, né? Como é que o mundo é criado? Primeiro, Deus não é o primeiro a aparecer, já existiam as águas. Isso é interessante porque nem o próprio Deus vem do zero. Então, alguma coisa já existia antes que ele. Então, eu poderia me perguntar por que o editor ou quem escreve sugere que a água já existia antes do próprio Deus, né? Bom, isso é uma das... Eu rebato com essas perguntas, porque já que estamos nos recriando,
A gente tem que, talvez, refazer essas perguntas, porque a gente consegue se situar, porque nós não somos imóveis, nos movemos e nos transformamos todo ano, né? Diante desse ciclo. A outra coisa que eu gosto é que fica claro que Deus, quando cria, ele dialoga. Então, existe o início do diálogo, da palavra. A criação, do ponto de vista judaico, ela não aparece como sendo um ato onde existe apenas um executor, não é um monólogo. Então, é um convite. Deus convida a criação dele a responder. Tanto é que a criação dele é o espelho de Deus. É claro que o homem é o último a ser criado à imagem e semelhança, mas toda vez que Deus cria uma parte, um dia 1, dia 2, ele vê e ele tem a resposta e viu que era bom. Ou seja, a criação responde. Então, há um diálogo, coisa que hoje em dia cada vez é quase impossível imaginar que pessoas conseguem dialogar. É só você ver o que acontece por aí, né? E a outra coisa, assim, eu podia me estender muito mais, mas eu gosto, assim, desses 3 pontos. O terceiro ponto é, então, o mundo é criado pela palavra. Deus se espelha na criação. Ele não, ele precisa da criação para ele se sente solitário. Ele precisa criar. Ele precisa dialogar. Deus não quer ser solitário. Diferentemente um pouco das culturas da época que colocam Deus num lugar inalcançável, tipo Olimpo, ou algumas coisas normalmente onde não há o mesmo nivelamento entre criação humana e Deus. E a última que eu gosto muito é que tem no, no relato que existiam 2 árvores. Existiam muitas coisas, existiam 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E é evidente que Deus faz muitas vezes o que eu faço ou fazia com os meus filhos. Eu dizia para ele: olha, acabei de comprar uma caixa de sneakers, está nesse armário, só que você não vai comer. Enfim, de certa maneira, Deus convida a ser desafiado. Coisa que, de novo, em outras culturas da época, você não podia desafiar a divindade nem Deus. E nesse convite você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Por que o homem não escolhe a árvore da vida? Talvez porque ele entendeu que ele é finito. E ele entende que, através do conhecimento, e esse conhecimento, a palavra conhecimento, não é pegar só um livro e estudar. Conhecimento tem toda a sexualidade e o sexo para você, através da relação com a sua partner, porque ele cria a Eva, para o homem não ser solitário, você vai reproduzir a criação. A princípio são os filhos, né? E se não são os filhos, porque alguns não podem ter filhos, é a importância da transmissão. E aí você tem o conhecimento. O conhecimento torna o homem eterno porque, pela educação, ele transmite. E pela educação você tem a transmissão. E a maneira do homem se eternizar é transmitindo. Então, esses são 3 pontos que, para mim, são a máxima. E é importante da expulsão do homem do paraíso, que é o que Deus, na verdade, o desafia, e ele é expulso, na verdade, é uma recompensa, muito longe de um pecado. Porque é pelo desafio que o homem faz a Deus, pelo conhecimento, é que ele é expulso. Porque se tivesse ficado no paraíso, ele era um mero espectador. Com a expulsão, ele aprende que ele é responsável por escrever a sua própria história e agir muito semelhantemente a um Deus. Bom, eu só queria trazer isso porque a poesia inicial me toca muito e queria dividir isso com vocês.
se a... Cadê a Thaís? Thaís quer falar alguma coisa? Tá, o microfone tá Queria. fechado. Acho que abriu. Estão me ouvindo? Você sim, não, eu falei que o da Thaís estava fechado, não sei se Ah, ela... é verdade. Eu falei, né, que eu falei que eu gosto muito das ponderações que o André sempre traz as reflexões. Muito obrigada. Oi, Amanda. Não, começo concordando com o que a Thaís falou, também sempre gosto muito das colocações do André. E o que ele falou agora no final é resumido naquela frase da psicanalista Melanie Klein, né? Sempre que alguém come do fruto do conhecimento, a pessoa é expulsa de algum paraíso. Então, não dá para ter as duas coisas, não dá para ter conhecimento e viver no paraíso, né? Então, e eu concordo com o André. Apesar das consequências, eu acabo preferindo também o fruto do conhecimento. É, mas, voltando, tentando responder um pouquinho a pergunta inicial da Morá, uma coisa que eu gosto do ciclo, eu gosto muito de ciclos. Como engenheira, ciclo é uma coisa muito boa. E uma das coisas que eu gosto no ciclo é, e- é a possibilidade de passar pela mesma coisa, pelo mesmo evento, mas dessa vez com você modificado. Então, por exemplo, eu cresci, às vezes, lendo o mesmo livro várias vezes. Eu gostava, um livro que eu gostava, eu lia diferentes momentos da minha vida e eu peguei esse costume com o meu pai. E ele falava isso, que ele gostava de fazer isso porque o livro era o mesmo, mas ele tinha mudado. Então a leitura era completamente diferente. E é essa experiência que eu tenho também com o ciclo de leitura da Torá. Quem eu era quando eu li Bereshit? Ano passado, não sou mais aquela pessoa. Aconteceram muitas coisas ao longo desse ano que me modificaram de forma intensa. Então, é um livro novo. É um livro novo para mim, porque essa Amanda não leu ainda. Então, é algo que eu sempre fico muito animada quando tem essa oportunidade de viver algo novo. Que lindo. Gosto muito dessas palavras. E realmente, acho que para você que está num processo, né, de construção judaica, acho que para você deve ter um impacto assim muito, muito, muito forte, muito grande. Jacob, Oi, um, olá. um, eu queria comentar duas coisas, o que você falou, e vou tentar, tipo, imagina que você souber meu sotaque, então, enfim, vou tentar ser claro. E também o que quem tinha falado, um, o André André, tinha falado, isso, o André. Então, essa questão do ciclo, eu vejo um pouco... na verdade, como uma questão de eterno encontro. Quer dizer, um, eu tenho que discutir bastante, tenho que inventar histórias, tenho que, tenho que analisar criativamente o Pentateuco quando dou aula. E uma das coisas que meio que discuto com os meus estudantes é que um, porque eles têm que fazer historinhas, senão eles não aceitam, eles me demitem, me mandam para o inferno e várias coisas assim, e me amaldiçoam por vários anos. Uma das coisas que comento quando falamos em relação ao número de pessoas que saem do Egito, esses 600.000 homens com suas famílias, daria por volta de 2,5 milhões de pessoas, é que uma das interpretações antigas é que isso representa Kol Israel. Um, está todo Israel, todas as gerações passadas, contemporâneas e presentes naquele momento. Então, para mim, essa questão de voltar para o ciclo é uma forma de exercitar a memória, mas não de uma forma, não simplesmente de receber informação sobre como o mundo foi criado, o simbolismo e o significado do Gênesis, esse tipo de coisas, senão esse momento de comunhão em que todo mundo junto se une em esse ciclo.
Do mesmo jeito que todo mundo sai junto do Egito, que se colhe Israel, sai todo mundo do Egito, e que toda vez que se rememora o Pesach, tem essa revivência, que como, para mim, esse momento do Bereshit, junto com toda a questão do ciclo, tem um pouco esse valor. E vou tentar ser breve. Em relação ao que o André falou, eu tenho um par de questões. Eu vejo a Bíblia como linguista mesmo. Eu não tenho claro que a percepção tradicional era que as águas estavam antes do que Deus, por dois motivos. Três. Primeiro, porque comparado com outros mitos da criação, Gênesis é um manifesto monoteísta e que Deus está antes de qualquer outra coisa. Segundo, porque nos outros mitos da criação, que seguem mais ou menos a mesma estrutura, a criação dos céus e do mar é a mesma coisa. Se você pegar uma hélice, Tiamat é cortada em duas e é assim que você tem de uma metade os céus e da outra metade tem as águas. E eu acho que está implícito essa criação que aparece mencionada depois. Enfim, bom, e me perdi no terceiro ponto, mas era isso. Obrigado. Obrigada, Jailson. Tá fechado o seu, Jailson. Está fechado o microfone. Agora sim, estou ouvindo. Gostei muito dessa seu comentário sobre essa versão de comparar o Jardim do Éden com a nossa fase adulta, né, de crescimento, que nós no começo recebemos tudo, depois temos que vamos dizer assim, se virar. Achei muito interessante essa analogia. Eu também queria só comentar aqui uma coisinha que você falou sobre os ciclos. A sensação que a gente também tem é que a gente está nas temporadas dos ciclos, né? A gente terminou agora o Yamim Noraim, que é muito mais como se fosse assim, um encerramento de um ciclo espiritual, né? Que tem um pouco de diferença, que é um pouco mais introspectivo, que a gente tem uma certa tensão no ar, e a gente, de repente, cai em outro ciclo, agora, que é o início da Torá, que é muito mais... tem uma literatura muito mais legalista, no sentido de nos orientar o que fazer, e também que é uma coisa mais descontraída, né? Então é como se fosse dois ciclos, mas um ciclo na sequência do outro, mas assim, embora eles intimamente estejam interligados, a gente teve um ciclo um pouco mais tenso e agora um ciclo um pouco mais relaxado, mais animado. Pelo menos isso é que eu tenho sentido esses dias. Interessante, interessante. Eu acho que, de certa forma, eu não tinha pensado por essa perspectiva, mas eu acho que sim, eu acho que a gente sai de um momento mais tenso, não sei se essa seria a palavra, mas de muita reflexão, né? Eu acho que a gente tem vivido dias muito, muito intensos, de várias formas, às vezes consumidos pelo trabalho, pela responsabilidade, pelo que a gente, né, está vivenciando, vendo com Israel desde 7 de outubro. Acho que tudo isso tem um peso, talvez, espiritual, algo mais nosso, mas agora vem assim, olha, passou, vamos tentar recomeçar, vamos ver com outro olhar, vamos tentar outras perspectivas. Isso é interessante, gostei. Bom, André? André e depois o Davi. Eu queria continuar um pequeno ping-pong aí com o... Deixa eu ver quem Jacobo. falou. Jacobo. Jacobo, isso. Olha, eu quero te contradizer porque a própria Torá começa com uma contradição, tá? E a beleza é entender o mundo e as pessoas e a humanidade porque elas são contraditórias. Porque se fosse linear não teria muita graça. O que é importante, eu só vou repetir assim a frase do jeito que ela está traduzida. Davi, se você quiser
traduzir exatamente o hebraico, eu só preciso falar os 2 primeiros versículos, tá? Que são intrigantes, mas me trazem uma coisa bem judaica, tá? Então, primeiro, a coisa mais judaica é que, enquanto as civilizações têm mitos, a nossa história é exatamente o antimito. O objetivo é não ter mitos no judaísmo, tá? Aí eu vou ler o que está traduzido aqui no Plaut, Davi. Se você é um hebraísta, me Eu não corrige sou depois se no hebraísta, mas vou hebraico atrás, vou atrás. Onde você está? Em que versículo você está? É o é o primeiro? 1. Eu vou ler do Plaut o 1 e o 2. Tá bom. Quando Deus estava para criar o céu e a terra, aqui dá a impressão que ele vai fazer tudo, não é, Jacobo? Bom, Aí isso vem há o várias. versículo. A ver, vou citar em hebraico, vamos analisar palavra por palavra. Breshit tem sido traduzido de várias formas ao longo dos séculos. A versão última da GPS é verdadeiramente quando, mas não todo mundo concorda. Literalmente seria em princípio. Em Reshit seria princípio. Segunda palavra é bara, criou. Não era para criar, aliás, é uma forma perfetiva do verbo que te dá não uma perspectiva de que vai ter uma criação, senão que uma ação perfeita e acabada. É verdade que se você for ver em determinados textos, isso pode ser feito como uma projeção futura, especialmente quando são ações de Deus, porque se Deus te fala que vai fazer uma coisa no futuro, você tem certeza que vai acontecer. E a terceira é Deus. Breshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Em começo, ou quando Deus fez os céus e a terra. Então, tipo, isso que fala o hebraico, mas depois, sim, verdadeiramente, há uma contradição no Gênesis, entre Gênesis 1.1 até 2.3, e depois a segunda criação, que acontece em 2.4, em Gênesis 2:4 na frente. Mas por que essa contradição? É verdadeiramente uma contradição se você vê Gênesis como um texto histórico, que é o erro que tem sido feito ao longo dos últimos 200 anos, então há uma contradição. Mas é que, de maneira geral, a Mikra não é um texto histórico, é um texto que serve de histórias, mas a ideia fundamental por trás da Mikra é um texto teológico. Então, se você vê como história, tem contradições, porque tem uma ordem da criação em um ponto e tem uma ordem da criação em outro. Mas só que essas duas criações estão te falando são dimensões teológicas. A primeira é qual é a natureza de Deus. Deus é único, em oposição aos politeísmos, e Deus está antes de tudo. Esse deveria ser, em teoria, estou falando de teoria de o que eu estudei, tá? E a Mas segunda então, parte de Gênesis seria o tipo de relação que se estabelece entre Deus e o homem. tá, tudo bem. Mas o que eu quero trazer aqui, com essa contradição que eu gosto, ele traz um ponto importante, que a criação, ou o que nós estamos para assistir, não é um ponto que tem um começo. A coisa já fluía e, de repente, a gente embarca nessa fluidez. É como se você estivesse num rio e você vê a água que vem de um lado e a água que vai. E você coloca o pé e começa a participar desse rio. O que eu quero dizer é que Deus, aqui no texto, mesmo traduzido, que eu acho que a mensagem é interessante, é importante, porque Deus aparece num mundo que está caótico e ele vem a organizar esse caos. Porque ele criou o caos e, ao mesmo tempo, ele conserta o caos, ou ele é convidado a entrar no caos e, a partir desse momento que ele entra nesse rio, ele começa a organizar o caos. É importante, eu vou dizer, por exemplo, você pega as grandes teorias físicas, aquele Hawking, por exemplo, ele diz que a coisa começa de um ponto. Então, tudo era um ponto e, de repente, tudo se expande. Eu vejo outros tipos de teorias que eu não sei que físico que pode ter falado, mas eu não quero colocar os físicos no meio, eu não quero entrar no detalhe. Eu gosto da ideia maior.
a ideia maior é que a gente pode estar assistindo algo que a gente é convidado a entrar nesse fluxo. Não que o fluxo começou e ponto, alguém começou esse fluxo. A coisa é muito mais infinita quando você pensa que não existiu um ponto de partida, mas existiu um fluido eterno de todas as coisas. É só para desafiar o texto, tá? Eu desconstruo e depois reconstruo o texto em algo que me parece mais perto de como flui a natureza das coisas. Eu queria debater isso com você, eu só quis flexibilizar a questão. Obrigado, André. Posso só Sobre. falar uma coisa, Davi, rapidinho, antes que eu esqueça? Isso que o André trouxe, é rapidinho. André, se eu estou entendendo bem, e eu acho que você já deve ter ouvido falar de outras religiões, onde se fala de Brahma e Parabrahma, é como se existisse um Deus anterior a esse Deus. É isso ou não? Porque para mim está sendo dificílimo hoje entender o que vocês estão falando. Estou sendo muito honesta. O que eu quis dizer, Débora, é que até Deus pegou um bonde já andando. E isso é importante, essa ideia. Talvez eu seja um herege no meio das ideias, porque isso é importantíssimo, porque isso já quebra mito. Se Deus também embarcou em algo que já existia, como você fixa? Porque mito é uma coisa que fixa. E o judaísmo traz justamente o exercício de você nunca estacionar em mito. Ele está sempre desconstruindo para você se reconstruir. Isso tem a ver com a introdução da Thaís sobre ciclos. Então, eu só quis jogar isso porque eu acho que o texto é extremamente convidativo a uma provocação para a gente questionar os nossos próprios mitos. Você concorda, Davi? ah, deixa eu mudar alguma coisinha assim. Do jeito que eu vejo, acho que essa é uma questão puramente teológica, né? Não dá para a gente se fixar no texto. O que Rashi diz é que a Torá não pretende citar, ela não está contando a sequência em que as coisas foram criadas. Essa é exatamente o que ele diz aqui. Se não, segundo Rashi, não começaria com Bereshit, mas começaria com Barishoná. Né? Em primeiro lugar, Deus criou tal coisa, tal coisa. Então, não tem uma conexão direta entre a ordem que as coisas foram criadas ou não. Agora, a questão de se Deus entrou no barco, pegou o barco andando, ou se Deus criou o barco, é uma questão importante, teológica, claro, que não tem nada a ver diretamente com a interpretação do texto aqui. De uma maneira geral, o judaísmo entende, e não estou dizendo que isso não possa ser discutido, obviamente, né? Mas entende que Deus partiu do zero. Deus não precisava de nada antes dele para criar o mundo do jeito que ele criou. Mas, enfim, claro que isso pode ser discutido. Eu queria mudar um pouquinho o foco agora para uma outra coisa, que é a história de Caim e Abel. Bom, é uma história. A primeira pergunta que eu me faço sempre é por que essa história está logo no começo do nosso livro mais importante, né? Porque é um assassinato logo de cara, né? Alguns capítulos depois, né? Capítulo 4 começa dentro de Bereshit ainda com um assassinato, né? Entre dois irmãos, um fratricídio, né? E mais do que isso, me incomoda bastante, né, essa frase que Caim fala para Deus, né, no versículo 9, que ele fala: Shomer achi ani anochi, né, eu por acaso sou o guardião do meu irmão, né? É como se ele não soubesse o que tinha acontecido, né? O que ele tinha feito, na verdade, né?
Então, e olhando para o momento histórico que a gente está vivendo em Israel agora, e não tem como não fazer essa associação, né? A gente sabe que logo depois do 7 de outubro, apesar de todas as diferenças que existem entre as várias linhas, correntes religiosas ou políticas, ou enfim, seja lá o que for, lá em Israel, não sei se 100%, mas a grande maioria do povo se uniu para ajudar a superar toda essa dificuldade que a gente está passando, né? Então, e a gente viu realmente muita gente se entregando muito mais do que como se fossem dois irmãos, muito mais do que isso, né? E a gente vive falando, Am Israel Chai, enfim, da maneira como a gente se enxerga como um povo único, né? Então isso para mim é muito chocante ver que a Torá começa falando de dois irmãos que um matou o outro, e a discussão do porquê, enfim, tem muitas coisas que a gente pode discutir, tem muito midrash em cima do que falou, afinal de contas, Caim para Abel, que não está escrito na Torá, né? Eu vi essa semana acho que era uma rabina, enfim, americana, falando que, na verdade, ele não falou, eles não conversaram, o que faltou entre eles foi diálogo, né? E a gente está cansado de saber, no mundo em geral, está faltando diálogo, né, entre as pessoas, né? E agora não estou nem falando do mundo judaico, né? Estou falando do mundo em geral mesmo, né? A gente está vendo um monte de irmãos brigando, né? Se não irmãos vizinhos, né? Não preciso ficar citando os exemplos, todo mundo sabe de quem eu estou falando. Pessoas, povos que são muito próximos e que estão brigando entre si, né? Talvez falte diálogo, e essa é a linha que ela vai. Na verdade, não está escrito nada aqui, o que Caim falou para Abel, né? Porque não teve esse diálogo, simplesmente não teve o diálogo, né? E ele foi lá e matou o irmão dele, enfim, por ciúmes, enfim, seja lá o que for, né? Então, não sei, para mim fica essa lição dessa paraxá da importância, primeiro, da gente, sim, somos os guardiões dos nossos irmãos, cada um de nós é guardião do seu irmão, ponto, muito diferente do que está escrito aqui. E segundo, diálogo é uma coisa imprescindível, né? Fala, Dani. O Dani ou a Lua, não sei quem que tá aí por trás da figura do Dani. É o Dani mesmo. Microfone Aqui sou fechado. eu, aqui sou eu. Não, só queria trazer uma coisa sobre essa leitura sua, Davi, de Caim e Abel. Enfim, como fiz biologia e sempre nessa época, principalmente da biologia, tentei olhar para a Torá, fazendo alguns paralelos com ciência e tudo mais. Essa história de Caim e Abel, ela conta a extinção do homem de Neandertal, né? Que o Homo sapiens acabou atacando e extinguindo na Europa. É quase que consenso entre todos os antropólogos que a gente coexistiu, né? E o Neandertal era mais evoluído, enfim, tinha todo um trabalho de agricultura enquanto trabalhava com cerâmica já, enquanto o Homo sapiens era um coletor e que a hora que o Homo sapiens aprendeu a fazer arma acabou com o Neandertal. Então eu sempre olho para essa história do Caim e Abel logo no começo para a gente entender da nossa natureza também, né? Essa coisa do Yetzer Hará que está dentro de nós e que se a gente agir por impulso, que foi o que aconteceu com Caim, né? Faltou comunicação, como você falou, mas por conta disso ele agiu por impulso, ele agiu sem pensar, né? E uma outra coisa que eu queria levantar a lebre aqui na discussão do Jacobo e do André é que a Torá não tem pontinhos, então a gente não sabe se está escrito Bereshit Bará, né? E no princípio criou Deus, ou Bereshit Bro Elohim, e no princípio da criação de Deus dos céus e da terra. Então,
a gente também não tem como entender o que está lá no texto, se traz um contínuo aonde Deus, como o André está trazendo, já pega um mundo que existe e transforma, ou se que Deus acaba criando tudo, né? Se a gente mudar essa pontuação do hebraico. Então, enfim, temos mais questões aqui do que respostas. Jacobo? Então, bom, mas, tipo, respondendo rápido a Daniel, verdadeiramente a confusão em Gênesis 1:1, mas podemos olhar para Gênesis 2:4 e aí fica mais claro. Não há tanta ambiguidade na segunda parte da criação. Mas, tipo, falando comentando sobre o que David tinha falado, assim, na verdade, a Bíblia joga bastante com os silêncios, no sentido de não é que não há uma conversa. Estou citando Robert Alter, de acordo? Isso não sai da minha imaginação, eu não tenho, não sou uma pessoa criativa, mas tipo, há várias cenas nas quais as palavras da vítima não são escutadas. O silêncio não é que a vítima não levante a voz, é que a pessoa que está agindo não escuta. Então, por exemplo, nós vemos uma cena parecida em José, quando ele está sendo massacrado pelos irmãos, não temos descrição dele estar gritando. Quando sabemos que José grita sendo massacrado pelos irmãos? Quando os irmãos estão voltando do Egito e descobrem esse dinheiro que José tinha mandado recolocar nos sacos dele e falam: ah, essa desgraça está acontecendo com a gente porque não escutamos os gritos do nosso irmão. Abel grita, tanto assim que, tipo, do jeito que eu estudei, tá bom? De acordo? O que a Bíblia nos passa é a perspectiva de Caim, como está acontecendo. Vemos como as imagens mais trágicas não são descritas de forma trágica e o drama da linguagem acompanha a consciência de Caim. Então, o momento em que Caim mata Abel é descrito na Bíblia de uma forma totalmente informativa. E foi quando eles estavam no campo e se levantou Caim em direção ao seu irmão Abel e matou ele. É o momento mais trágico da história da humanidade até o momento. É um fratricídio de um irmão mais velho para mais jovem. E são duas linhas. E é pura informação. Não tem sangue, não tem os gritos de Abel. Nada acontece. Mas conforme a narrativa vai continuando, o drama da linguagem, apesar de que o drama da cena não é o mesmo, vai crescendo. Deus se aproxima a Caim e fala para ele: onde está teu irmão? É uma pergunta absurda. Deus, com certeza, sabe onde está Abel. Mas o que é mais absurdo, o que nos mostra que Caim está sendo iludido, é o fato de que tenta enganar a Deus. E, aliás, tipo, vemos como uma linguagem informativa passa a ser uma linguagem poética. Como era? Vayomer Adonai el Cain, Hebel Achicha, Vayomer Lo Jodea, Shomer Achi Anochi. Tem uma poesia lá tem uma rima, praticamente, apesar de que a poesia hebraica não tem rima, mas lá tem rima. E, finalmente, o momento mais dramático é quando Deus fala para ele: que o que fizestes? A voz do sangue do teu irmão grita a mim desde a terra. Nesse momento, podemos ouvir que Abel verdadeiramente gritou. Era simplesmente que Caim não estava escutando. E, tipo, se vamos falar em diálogo, esse é talvez um dos pontos principais. Não é que não tenha pessoas pedindo ajuda ou não esteja gritando, é se tu queres ouvir ou não. Enfim. Muito bom. Perfeito. O Davi trouxe essa questão, né, de Caim e Abel, mas eu acho assim que de todo esse trecho, né, do ciclo trienal, esse último, que é o que a gente vai ler agora, acho que é o que me impacta mais, assim, não na questão, né, da lista, né, das 10 gerações, mas sobre os comentários sobre essa questão, quando
fala que Deus se arrepende, né, de criar o humano. E aí a gente vê os comentários assim, olhando se a gente olhar assim com essa visão atual, a gente percebe o quão duro são as palavras que estão escritas ali. Eu fiquei assim bem chocada. Eu acho que depois eu tenho até que conversar com o Davi, assim, para trocar uma ideia de como interpretar isso com um olhar mais doce, porque para mim assim foi bem terrível estudar um pouco mais sobre os comentários dessa parte. Não sei se alguém já teve curiosidade de ler, inclusive os comentaristas do Sefaria são bem duros, assim, bem difíceis de digerir. E é isso. Mais alguém tem alguma coisa para comentar, para acrescentar? Eu queria falar mais uma coisinha, assim, só voltando à sua pergunta inicial lá atrás, né? Sobre ciclos, tá? Enfim, claro que a gente compartilha que somos dois engenheiros, eu também sou engenheiro, e também amo ciclos, né? Então, e acho que, ah, assim, eu vejo com muito bons olhos, né, a oportunidade que a gente tem de a cada ano recomeçar, reler, procurar outras fontes, outros comentários, outros livros, né, e a gente se aprofundar no fundo no estudo da Torá. Eh, eu faço, não consigo deixar de fazer a conexão com o trechinho da reza da manhã, quando a gente fala de Deus, né? Mechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit, né? Deus, com a sua infinita bondade, renova a obra da criação a cada dia, né? Não a cada ciclo de um ano, né? Mas a cada dia, né? Eu acho isso também, é claro que é um outro ciclo. Acho muito bacana a gente poder olhar com esses olhos e poder renovar as esperanças, porque no fundo é isso que a gente está fazendo. Estamos renovando as esperanças de que seja um dia melhor, de que seja um mês melhor, a cada vez que a gente anuncia o próximo mês, que aliás vamos fazer nesse sábado também, ou que cada vez que a gente começa um ano novo, um novo ciclo anual da leitura da Torá, né, a gente tem sempre, no fundo, a esperança de que se pelo menos que o mundo seja um pouco melhor, mas o ideal seria que realmente a gente fosse melhor, né? Que a gente pudesse melhorar nesse próximo ciclo, né? E seja ele de que tamanho for o ciclo, né? Então, assim, só respondendo a sua pergunta, Thaís, eu sou apaixonado por ciclos. Pelas Muito bom. oportunidades, não pelo ciclo em si, obviamente, mas pela oportunidade da gente fazer alguma coisa diferente a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada ciclo de estudo da Torá, enfim. Eu realmente... Perfeito. Concordo. Muito bom. Então, só Assim, lembrando. o Modéani ganha outro valor todo dia de manhã. Também, nossa, eu amo Moderni, eu amo Moderni. Enfim, você sabe que eu trabalho lá com os idosos lá do residencial, então, só lembrando agora, fazendo nossos comerciais, sexta-feira tem Kabbalat Shabbat no residencial, a partir das 6h30, a Bárbara vai estar lá, vamos fazer um Shabbat, amanhã a gente tem ensaio, inclusive, vamos fazer um Shabbat bem gostoso nessa sexta-feira, e, assim, cada vez que a gente faz um shacharit lá, toda quarta-feira a gente faz shacharit, eu insisto com eles, vocês imaginam numa situação completamente diferente da nossa, né? Gente que já não está morando na sua casa, já não está morando com a sua família, né? Tem uma idade avançada, tem problemas de saúde, enfim, mas eu insisto toda vez que a gente, a cada dia, tem que achar alguma coisa para agradecer. Modéani não é só meia dúzia de palavras soltas no ar, é realmente parar e pensar o que nós temos para agradecer nesse dia. E vale tudo, desde o sorriso de alguém que estava no restaurante e serviu a pessoa, desde o abraço que ela recebeu de algum outro residente, desde um sol que estava... Hoje não fez sol, fez chuva, a gente queria fazer o serviço hoje na Sukká, tivemos que nos contentar com a sinagoga, mas pelo menos fizemos leitura da Torá, foi bem bonito hoje também. Enfim, Modéani,
para mim é super importante, e para eles acho que está cada vez mais importante também. Eu acho bem bacana a gente fazer esse exercício. É um exercício, né? Da gente não só ficar reclamando. Tem muita gente que só reclama e realmente motivos para reclamar não faltam, não é? Não estou falando que não tem motivo para reclamar, tem motivo. Mas a gente ficar só preso nessa questão de reclamar, a vida vai ficar muito chata, para dizer o mínimo. Bom, mas lembrando, sexta-feira então tem Kabbalat Shabbat no residencial, pertinho da estação Vila Mariana. No sábado de manhã, Shacharit Bereshit, Shabbat Bereshit, com festa para o Dani, festa para o Celso. Na tarde a gente tem então nosso evento nossa festa de Simchat Torah, para a qual eu convido todos. A gente tem lugares limitados, então quem quiser participar, não perca muito tempo, se inscreva para não ficar sem lugar, tá bom? Com pizzada no final, tá bom, gente? É para engordar. Todo mundo já se prepara, não almoça no sábado para comer pizza à noite sem culpa, sem dor na consciência. Comer pizza à vontade. Tá? E me disse, a Carol tá aí ainda? Cadê a Carol? Não tô vendo, Carol. Carol, tá ali a Carol. A Carol veio com uma ideia hoje que além da pizza, parece que vai ter cerveja também. Então, se preparem, tá bom? Venham de Uber, não venham de carro, para todo mundo poder voltar sem ter que dirigir. Poder beber e voltar sem dirigir. É isso, tá bom, gente? Eu acho que estamos num momento, enfim, comunitariamente falando. Enfim, eu acho que a gente tem que honrar a memória. Claro que a gente não tem como fazer Simchat Torah sem pensar no que aconteceu no último Simchat Torah. Não dá para fazer. Mas, por outro lado, eu acho que a gente se enclausurar e a gente se penalizar também não é bom para aquelas pessoas ou para a memória daquelas pessoas, né? Então acho que a gente tem que celebrar a vida. Acho que é isso que eles gostariam que a gente fizesse. Então, com todo respeito, com todas as nossas rezas para eles e para as famílias deles, a gente vai celebrar a vida e vai celebrar principalmente a Torá nesse sábado à noite, tá bom? Todos mais. Eu vou aproveitar então, Davi, para fazer um merchan. No domingo vai ter o Kleztival, que é o festival de música klezmer, de música judaica, que enfrentou maus bocados para acontecer, músicos que se recusaram a tocar porque não tocam com sionistas, enfim, coisas desse nível. Eu vou mandar no link no grupo o link de uma das apresentações, são várias apresentações, algumas simultâneas inclusive, tem opções em vários lugares de São Paulo. Tem, acho que, não sei se tem alguma gratuita, mas tem de baixo custo. E esse link que eu vou mandar é uma apresentação que vai ser junto com a Orquestra Jazz Sinfônica do Teatro do MASP, com arranjos de compositores da comunidade judaica de São Paulo, entre eles meu irmão, com a apresentação de cantores que a gente conhece, cantando no final Aleluia, do Leonard Cohen, em hebraico, em Yiddish, em inglês. Então, vou mandar para vocês o link no grupo. Quem puder prestigiar no domingo. É mais uma forma de a gente celebrar a vida e mostrar que, apesar de tudo, a gente está aí com a cultura judaica né, viva, forte e disponível para quem quiser vir conhecer um pouquinho. Obrigado, Dani. Super legal. Vai ser no MASP? No Teatro do O MASP, Teatro Dani? do MASP, eu vou mandar. Eu mando no grupo o link já já. Estou mandando. Muito bom, gente. Obrigado, Dani. Obrigado a todos. Obrigado principalmente a Thaís. Eu que agradeço. Mais um recomeço. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Mas nos vemos, se Deus quiser, ou na sexta, ou no sábado de manhã, ou no sábado à tarde, ou nos três, de preferência. Quem puder, venha nos três, tá bom? Beijo para todos. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.